nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que alegria! Dia 9, dia quinta-feira, dedicado à Eucaristia. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. É a continuação do evangelho que nós lemos ontem. Ora, ontem Jesus nos ensinou a oração perfeita. Foi a oração do Pai Nosso. Agora, hoje, Jesus nos ensina, nos chama a atenção para a perseverança na oração. Sim, e Jesus nos fala aqui de algo muito importante. Jesus diz, ele conta aqui que se um amigo for na casa de outro à meia-noite e a porta já estiver fechada e você ficar insistindo lá, Jesus diz, olha, ele não vai te atender porque é seu amigo, mas ele vai te atender por causa da impertinência. Para se ver logo livre de você, ele vai te dar tudo que você quiser para poder ficar logo tranquilo. E aí Jesus diz, é assim que nós temos que pedir. Então, primeiro grande ensinamento desse evangelho de hoje: pedi e recebereis, batei e a porta vos será aberta. Mas atenção, Jesus está dizendo, pedi como esse homem da parábola. Esse aqui que Jesus diz que, por causa da impertinência dele, ele acabou recebendo o que queria. Isso aqui é muito interessante, porque a gente consegue lembrar de Santa Mônica, que orou 30 anos pela conversão de Agostinho, e Agostinho não só se tornou um grande homem, mas se tornou um padre, um bispo, um santo e um doutor da igreja. E que doutor da igreja! Um gigante na fé que é Santo Agostinho. Tanto é assim que quando Santa Mônica, ela está lá em Hóstia, ali, já muito doente, ela diz para o Senhor, Senhor, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Tudo que eu queria eu já consegui. Então o Senhor pode me levar em paz agora. A missão de Mônica estava cumprida ao ver o seu filho, convertido, o seu filho completamente mudado por causa da oração insistente que Deus quer nos dar. Mas no meio disso existe um problema teológico e que a gente pode causar dúvida na nossa cabeça. Ora, se Deus já sabe o que nós precisamos, por que precisamos pedir? Ora, se Deus já sabe o que nós precisamos, por que precisamos pedir com insistência? Santo Tomás é que nos responde a isso. Santo Tomás diz que Deus destinou a nos dar certas coisas somente pela oração. E algumas classes de coisas Ele só vai nos dar com muita e muita oração. Ora, entendendo isso, então nós sabemos
que nós precisamos rezar e rezar muito. Santo Afonso de Ligório diz que quem reza se salva, quem não reza se condena, e nós só vamos, e ele diz, todos aqueles, com exceção das crianças, que se salvaram por causa da oração. Santo Afonso, todos aqueles que se salvaram por causa da oração. E todos aqueles que se condenaram porque não rezaram. Ora, então, fica aqui muito claro, e nós estamos trabalhando então desde ontem o tema da oração, que nós precisamos rezar. E nós precisamos rezar muito, muito, para que a gente possa se alinhar com a vontade de Deus e se unir a Deus. Ora, irmãos, o meio de santificação para nós, mais eficaz que tem, chama-se oração e sacramento. Vida sacramental e vida de oração é o que vai nos fazer progredir nas virtudes teologais de fé, esperança e caridade. Quando nós olhamos para pessoas com dons, dom não é sinal de santidade. Santidade pessoal, não. Carismas, então, nem se fala. Né? Que a gente tem a tendência de olhar para uma pessoa que Deus dá carismas e a gente achar que, por causa disso, há uma santidade pessoal. Não. A santidade é medida no crescimento das virtudes. Virtudes teologais, especialmente. Fé, esperança e caridade. Quando nós crescemos nessas virtudes, é aí que nós estamos crescendo na santidade. Você deve conhecer pessoas que têm dons maravilhosos, mas que arrumam um barraco numa fila de um próprio retiro, que brigam com pessoas. São pessoas que não são virtuosas. Que quando alguma coisa dá errada, ela responde com violência, com agressividade. Falta o quê? Virtude. E se falta virtude, falta santidade. Os santos eram aqueles que tinham uma paz imperturbável. Nada tirava a paz dos santos. Nada. O mundo está caindo na cabeça deles. E eles estão lá na paz. Por quê? Porque a paz deles é Jesus. A paz não é ausência de guerra. Então, eram pessoas que rezam. Eram pessoas que estavam aí esmurrando as portas de Deus e recebendo de Deus graças atuais que vão fazendo eles fazer o quê? Crescer na caridade. Então, Jesus nesse evangelho, ele está querendo dizer para mim e para você, não pare de rezar. Não deixe de rezar. Não fique sem rezar. Não conseguiu ainda aquela graça? Saiba, Deus está preparando uma graça muito grande. Continue rezando. Se você não receber, é porque não era da vontade de Deus, aquilo não era para você. Mas pode ser que Deus esteja querendo trabalhar com você na oração para que você possa receber de Deus tudo aquilo que você está pedindo. Quem bate, a porta abre, quem pede, recebe, diz o Senhor nesta passagem. Mas não fica só nisso. Jesus aqui, ele vai além. E ele revela para nós, nesse evangelho, algo que Deus quer nos dar mais do que qualquer outra coisa. Deus quer nos dar a Ele próprio. Ora, ele diz, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará, e só São Lucas diz isso. Os outros evangelhos sinóticos de Mateus e Marcos não diz isso. Fala de coisas boas. São Lucas aqui especifica que coisa boa é essa que nós precisamos pedir a Deus em primeiríssimo lugar. Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Então, meu irmão, minha irmã, o melhor que nós podemos pedir é o Espírito Santo. Antes de qualquer coisa. Ah, mas eu estou aqui doente, eu posso pedir pela minha saúde? Pode e deve. Nós precisamos rezar pela cura física? Sim, mas antes disso, o melhor que nós podemos ter é o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo, o nosso amigo,
consolador, nosso advogado, doce hóspede da nossa alma. São Roberto Bellarmino vai dizer: aquele que tem Deus tem tudo. Ora, quem é o Espírito Santo? É Deus. É Deus, terceira pessoa da Trindade. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2819, grave aí esse número, procure lá no seu catecismo. Se você não tem um catecismo, compre um catecismo. Lá no Catecismo 2819, diz lá: nós estamos vivendo o tempo da efusão do Espírito Santo. Ora, o tempo da igreja é o tempo marcado pela efusão no Espírito Santo. A igreja começa, de fato, a exercer a sua parte de igreja em Pentecostes. É claro que em Mateus 16, 18, Jesus lança as linhas estruturais da sua igreja. João 20, 21, quando Jesus aparece para Pedro: Simão, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus ali num ritual judaico antigo está instituindo uma investidura de poder a Pedro, sim, como primeiro papa da igreja, primeiro chefe da igreja. Mas ela começa de fato, a sua missão é a partir de Pentecostes. Então a igreja nasceu em Pentecostes. Ela começou a de fato dar as caras, porque antes de Pentecostes, como estava a igreja já estava lá, mas com medo, trancada, angustiada. Mas após Pentecostes, na primeira pregação de Pedro, ele já converte 5.000 pessoas. Aquele que estava com medo, agora ele está falando às claras. Ele está falando para o Sinédrio, ele está falando para os fariseus, ele está falando para os saduceus. Ele não está nem aí mais o que vai acontecer com ele. Ele está anunciando a pessoa de Cristo, e por isso vai preso, e por isso apanha, e por isso sofre tantas coisas. O mesmo vai acontecer com Paulo. Por quê? Porque estão cheios do Espírito Santo. E quem tem Deus, tem tudo. E quem perde Deus, perde tudo, diz São Roberto Bellarmino. Quem perdeu Deus, perdeu tudo. Então, Jesus aqui nesse evangelho está dizendo para mim e para você que o que nós temos que pedir em primeiro lugar é o Espírito Santo. Porque cheios do Espírito Santo, nós vamos com Jesus fazer maravilhas na nossa vida e na vida de muitas pessoas. Então hoje, perseverar na oração e pedir o Espírito Santo é o que o Evangelho de hoje nos convida e nos propõe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.